E o que nós, da WMC Anestesia, criando esse 8º Anestedu, e a gente está trazendo o tema aqui agora, que é um tema importante, que muitos anestesistas deixaram isso de lado, né? É a questão assim, o foco desse evento é segurança do paciente, mas a organização, assim, o marketing vem dizendo que sangue salva vidas. Já a Organização Mundial de Saúde vem dizendo que sangue passado em paciente, sem realmente necessidade, afeta a vida desses pacientes e causa um óbito, e vem acontecendo o número de óbitos dentro dos hospitais. E a Joint Commission, a JCI, vem dizendo que passar sangue gera óbitos dentro dos hospitais. Então, epa, vamos pensar. Aí vem uma questão, quando a gente fala não usar sangue, os anestesistas, por questões já pré-determinadas, embutidas, já com a tendência do comportamento de guerra, né? Qualquer coisa sangrou, vamos passar sangue, porque na guerra era assim, você passava sangue para salvar um soldado. Então, o comércio do sangue entrou dentro dos hospitais. Então, qualquer coisa a gente passa sangue. Mas a gente não tem a tecnologia para... Mas aí o CRM diz que o médico, anestesiologista, o médico, né, ele, em caso iminente de morte, ele tem que salvar a vida do paciente. Não importa a escolha do paciente, a religião do paciente, ele tem que salvar a vida. Aí eu lhe pergunto, qual equipe dentro de hospitais que tem a tecnologia que pode dizer esse momento é o momento iminente de morte. Se eu não passar sangue aqui agora, esse paciente vai morrer. E como é que você vai justificar? Aí vem as questões religiosas e aonde o paciente, onde o cliente, que a gente tem que dar importância hoje, porque dentro do Conselho Federal de Medicina diz que nós temos que respeitar a escolha do paciente. Só vamos começar a conversar quando você detecta o caso iminente de morte. Então, juridicamente, existe uma confusão aí. A parte jurídica diz que você tem que respeitar a escolha do paciente e você não pode dar o direito de, em caso iminente de morte, você tem que salvar a vida dele, aí você passa a desrespeitá-lo, ou respeitar a escolha dele. Hoje é uma confusão jurídica que a gente está aqui. Por que nós estamos falando isso? A WMC Anestesia está desenvolvendo um projeto onde a gente possa fazer o diagnóstico, exatamente o momento iminente de morte. E para isso você usa tecnologias Rotem, Vigileu e várias tecnologias para você saber disso. Porque hoje, se você passar sangue, uma pessoa que não quer receber sangue pode te processar. Porque ele vai querer dizer, por que você passou sangue? O que garante a você que esse sangue que você passou salvaria minha vida? Eu iria morrer por não ter passado. Hoje não tem nenhum diagnóstico que você possa fazer, a não ser com o uso da tecnologia. Então, dentro dos hospitais, você teria que ter essa tecnologia, estar usando no paciente, para ter esse respaldo jurídico, para te proteger diante de uma acusação da judicialização que vem por aí. Olhando desse lado, a gente tem que, nesse foco aqui, nós estamos falando do paciente, nós estamos falando de erros médicos, onde as pessoas morrem, e onde nós temos que promover eventos onde as famílias que estão perdendo seus pacientes têm que estar presentes dentro de um evento. Olha só, eles estão presentes dizendo que morreu um paciente da sua família no meio de comunidades médicas que estão dizendo que dentro do seu hospital houve aquele erro com aquela família. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, não acontece aqui no Brasil. Mas, com o movimento que está acontecendo lá fora, existe um movimento de segurança do paciente que está querendo trazer esse movimento para aqui para dentro. As indústrias americanas entraram aqui dentro. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a questão aqui que nós estamos trazendo, a gente está criando um projeto de como fazer cirurgias sem o uso de sangue, cirurgias de alta complexidade, quais tecnologias que nós vamos usar para evitar o sangramento, o que a gente vai usar para nutrição funcional para prevenir esse processo. E
baseado nisso, nós trouxemos a Coli aqui, vai nos dar uma palavra, antes da palestra do Dr. Enes Donizete, né, como realizar cirurgias altamente complexas sem usar sangue, mas nós vamos ouvir um pouco do que um dos grandes motivos que nós trouxemos aqui também esse tema é que existe a Coli que trabalha, que são membros do grupo de Testemunho de Jeová, e eles são as pessoas que ligam a Coli, a comissão de ligação interhospital, que liga a comunidade de Testemunho de Jeová junto com os hospitais, o gestor do hospital, o cirurgião, o anestesista, e eles, para dizer que dá para usar as tecnologias, porque a religião deles alega que eles seguem um princípio, né, um princípio filosófico, religioso, que não se deve beber sangue, comer sangue, e também não se deve fazer a transfusão de sangue. E, por muito tempo, a anestesiologia ignorou isso. Simplesmente, quando você fala, não, se tiver que passar sangue, eu passo o sangue e pronto. Eu acho que não é bem assim. Acho que a gente tem que repensar e ver o que a gente pode fazer para evitar o uso de sangue. E aqui a gente tem essas duas palestras que vai finalizar o evento. Então, eu espero. Então, o Marcelo, que vem dar essa palestra agora, ele não estava na programação, mas eu acho que é importante a WMC, junto com a Coli, está fazendo um trabalho e vai desenvolver um projeto para esse encaminhamento, né? Não deu ali? Não tem problema. Hã? A gente improvisa. É mesmo? Ah, então tá. Então, o Marcelo é da comissão, da Coli, e vai falar sobre o lado da Coli, a visão da Coli relacionado com a palestra do Dr. Enes. Tá? Um abraço. Boa palestra. Wanderson, obrigado. Obrigado à WMC e ao convite e confiar em nós para fazer essa apresentação, que é breve, mas nós queremos aqui nos colocar à disposição. Bom, eu uso o Mac. Quem usa Mac sabe que precisa de carregar um monte de adaptador e que às vezes não funciona. Nós testamos no período do almoço e agora resolveu não transmitir na tela. Então, eu vou procurar fazer uma imagem mental daquilo que eu quero transmitir para vocês aqui. O que eu queria... Obrigado. Então, o que é a Coli? A Coli é um grupo de voluntários que trabalha com gerenciamento e conservação de sangue, com o objetivo de ajudar os médicos a tratar o paciente Testemunho de Jeová, que é um paciente que, pela sua convicção religiosa, ele tem na sua consciência, como o Dr. Wanderson comentou, o fato de que ele não quer aceitar transfusões de hemocomponentes. Para ajudar vocês, nós temos um plantão nacional. Depois, no nosso material, nós vamos entregar para vocês. E é um número que funciona 24 horas por dia. E tudo que vocês precisarem, qual médico anestesiologista ou profissional da área de saúde, para cuidar do paciente Testemunho de Jeová, nós estamos prontos para colaborar. Às vezes é um equipamento de um centro cirúrgico, às vezes é uma preparação pré-operatória ou uma medicação pós-operatória que pode ajudar na hemostasia, na coagulação, no aumento da massa eritrocitária, enfim. O médico anestesiologista conta conosco para ter o que ele precisa de tecnologia para tratar do paciente Testemunho de Jeová. Rapidamente, as Testemunhas de Jeová estão em 240 países, são 8.400.000 Testemunhas de Jeová hoje, com mais 20 milhões de pessoas que se associam junto conosco, em 120 mil congregações em todo o mundo. E nós temos um site que está em 950 línguas, e esse eu gostaria que os doutores guardassem, é jw.org, simples, né? JW é o nosso, a sigla em inglês, né? Jehovah's Witnesses.org. Por que esse site é importante? Porque ele explica as nossas crenças, ele tem inicialmente ali um objetivo religioso, mas o que é mais importante, descendo todo o site lá embaixo, está escrito informações para médicos. Quando clica em informações para médicos, entra numa outra área, uma área de pesquisa que nós temos junto com a medicina, em todos os cantos desse planeta. Temos parceria com
hospitais na Alemanha, na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos. E nessa parte de informações para médicos, nós temos um material vasto e maravilhoso para aquele anestesista que quer diminuir o índice de transfusão no centro cirúrgico. Que eu acho que isso é o interesse de todos nós, independente do paciente testemunha de Jeová. Nós estamos vendo aqui que riscos e custos fazem parte do nosso dia a dia agora. Então, sem dúvida nenhuma, as matérias médicas que estão lá são importantes para nós. O que o paciente testemunha de Jeová não aceita? Glóbulos vermelhos, brancos, plasma total e plaquetas. O que ele aceita? As frações disso. Então, ele aceita, por exemplo, fatores de coagulação. E isso ajuda muito no dia a dia. Né? Nós vimos o Rotem ontem. Isso pode ir diminuindo a hemorragia intraoperatória. Usando, por exemplo, uma máquina, um cell saver, uma máquina recuperadora de células. Aí você começa a ver que existem opções terapêuticas à terapia transfusional. E é essa tecnologia que está fazendo diferença em muitos lugares. O sangue vai ser cada vez mais raro. Vamos falar a verdade. E além dele ser cada vez mais raro, existe um risco inerente no uso de sangue que cada vez vai ser maior. Nosso país aí está vivendo... nós estamos sendo atacados por vírus, né? A guerra é outra agora. É impressionante, a gente não via isso acontecer com tanta frequência. Então, isso vai afetar hospitais, vai afetar o nosso dia a dia. Sem contar, como eu conversava ontem com o Dr. Fábio, depois conversei ontem ali também com o colega, uma coisa que está acontecendo são os grandes eventos catastróficos. Quando explode uma bomba em Las Vegas, ou quando cai um prédio em determinada cidade por algum motivo, ou tem um terremoto, será que vai ter estrutura de sangue para todo mundo? Então, se nós tivéssemos equipamentos ou algo que possa ser guardado por mais tempo, ou usado com mais segurança, não seria útil para o nosso trabalho? Então, é nesse sentido que os trabalhos médicos vão. Na conversa ontem com alguns colegas aqui, também foi citada a Resolução 1021 de 1980 do CRM, que comentava que no risco iminente de morte haveria-se a necessidade de transfusão. É uma resolução de 1980. 1980 fazem quase 30 anos. Houve uma nova resolução para trocar aquela? Não houve ainda. Mas existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para deixar aquele pensamento de lado. É a recomendação 1 de 2016 do CFM, procurando no Google, é a primeira que aparece, em que ela mostra que se existe algo que pode ser feito para evitar a transfusão, o médico, o cirurgião, o anestesista devem pensar nisso. E que não se pode limitar a constatação do risco de morte para transfundir sangue compulsoriamente, mas que precisa levar em consideração as recentes alternativas disponíveis para o tratamento. Então, nós somos testemunhos de Jeová, não gostamos de entrar na questão legal. A gente quer colaborar com os médicos. Mas entrando um pouquinho na questão legal, se existe algo que pode ser feito que não seja transfusão, pela recomendação, 1 de 2016 do CFM, nós temos agora esta obrigação. E é por isso que a COLI existe. Porque, às vezes, a instituição não está preparada para isso. O ecossistema da saúde não está preparado para isso. Vamos colaborar nesse sentido. Nós somos 1.157 colis no mundo. Aqui no Brasil, nós estamos nas principais cidades, são 126 colis. E você entrando lá no site jw.org, informações aos médicos, contato, você tem contato nosso em todos os países onde há a nossa atuação. Enfim, uma das coisas que nós vamos pensar no futuro, colaborando com as palestras anteriores, é que a preparação antecipada do paciente evita custos e evita riscos desnecessários. Então, contem conosco quando o paciente for testemunho de Jeová. Vamos aumentar a massa eritrocitária, vamos corrigir distúrbios coagulativos, vamos preparar a saúde, a nutrição desse paciente. Vamos, mesmo no pré-operatório, pensar no pós-operatório. Por exemplo, nas cirurgias cardíacas, o paciente testemunho de Jeová aceita o fator 13, que estabiliza a ferida cirúrgica ali, estabiliza o coágulo, né, o fibrogamin, evitando o sangramento no pós-operatório. Quer dizer, a coisa é além do centro cirúrgico, é lá na UTI, é quando esse paciente vai embora. E se todos nós juntos, independente de religião ou de alguma convicção, trabalharmos juntos em função do paciente,
que é uma pessoa que tem a sua própria autonomia, que tem a sua própria família, eu não tenho dúvida que a profissão de médico continuará sendo uma profissão excelente, que é cuidar de pessoas e ajudá-las a ter uma vida melhor. Por isso, também nós queríamos dizer, como Testemunhas de Jeová, muito obrigado aos doutores por nos aceitarem nos seus serviços. Obrigado.